Olá, eu sou Viviane Cesarino e a partir de hoje a TV Alesp apresenta o programa Memórias do Poder Legislativo. Nós traremos de volta a esta casa deputados que passaram por aqui e deixaram uma contribuição significativa para a população de São Paulo. O que nós queremos é resgatar a história do parlamento, inserida dentro de um contexto nacional, e ainda contar como cada um deles contribuiu para o fortalecimento da democracia. O nosso primeiro convidado é o deputado Almir Pazianotto. Ele nasceu em Capivari, trabalhou como fotógrafo, locutor de rádio e é advogado. Foi 3 vezes deputado estadual pelo MDB, secretário estadual do Trabalho, ministro do Trabalho e presidente do Tribunal Superior do Trabalho. É um prazer enorme, é uma grande honra ter o senhor aqui para estrear, o nosso programa de memórias. E o senhor foi eleito deputado estadual em 1974 e se reelegeu outros 2 mandatos. A primeira pergunta, então, que eu queria fazer para o senhor é como é que foi essa trajetória que trouxe o senhor aqui para essa casa? Fui candidato em 74 e consegui a 2ª suplência. Eu já era advogado desde a década de 60 de entidades sindicais de trabalhadores. Caminhar para o MDB foi algo muito natural, porque a política econômica do governo, do regime, sacrificava especialmente as classes trabalhadoras. Eu tinha afinidades com o MDB, me candidatei, alcancei a 2ª suplência e em 1977 eu assumi, porque 2 deputados, Coiuí e Neftales, foram vencedores de seus municípios. Afastaram-se da Assembleia, dando lugar à subida de 2 deputados. Em 74, nós estávamos sob um período muito forte do regime militar. Acumular as funções de deputado da oposição com advogado de sindicatos era algo mais ou menos impensável. Sui generis, impensável. Não é? Em 78 eu me reelegi com um número significativo de votos e novamente em 82. Eu vou adotar o ano de 82 como ponto de partida da nossa conversa, se a senhora estiver de acordo, porque foi o ano da eleição do inesquecível Franco Montoro, o primeiro governador eleito desde 1974 pelo voto direto. E a posição de Montoro como membro do MDB e depois PMDB era inequívoca. Montoro era um homem que fazia oposição ao regime militar, mas uma oposição dentro do ordenamento jurídico. Agora, posso perguntar, ministro, antes do senhor começar a contar essa eleição do Montoro e depois o senhor vira secretário do Trabalho, um pouquinho da história do senhor aqui no parlamento. Queria saber como é que o parlamento tratava essa questão sindical, que o senhor disse que era uma questão que estava aflorando na época, e o senhor teve uma participação política muito importante. Bom, a questão sindical nas assembleias legislativas era ignorada. Eu me lembro de haver feito 1 ou 2 discursos sobre a questão salarial. Mas ocorre que desde a Carta Constitucional de 1937, passando pela de 46 e depois da de 67, toda a legislação trabalhista é de competência exclusiva do governo federal, do Congresso Nacional. A Assembleia não tem a possibilidade alguma de interferir na área do trabalho, na iniciativa privada, nas empresas públicas, nas sociedades de economia mista. O máximo que lhe compete é reajustar vencimentos de servidores públicos estaduais. Ela está limitada a isso.
De sorte que eu não poderia complementar o meu trabalho de advogado de sindicatos através da tribuna, porque seria um esforço inócuo. No máximo, uma voz de protesto contra a política que se tornou conhecida como de arroxo salarial. Uma política inaugurada em 1965, no governo Castelo Branco, e que foi assumindo proporções sempre mais difíceis para a classe trabalhadora. Por uma razão. O regime militar, desde a implantação em 64 até cair em 85, fez da política salarial praticamente o seu único instrumento de combate à inflação. Mas havia um paradoxo, porque a lei federal criou o reajustamento compulsório, indexou os reajustamentos não só de salários. Então nós tínhamos um arroxo salarial administrado pela legislação federal que, diante de qualquer movimento sindical, diante de qualquer greve, e eram pouquíssimas as greves naquele período, diante de qualquer greve, o máximo que se conseguia era um reajustamento bitolado pela legislação federal, controlado. E se houvesse uma margem de tolerância, seria mínima e quase sempre concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho no exercício do seu poder normativo. Então, para o trabalhador não era avanço muito grande? Não, para o trabalhador, ter deputados estaduais era importante, como ter vereadores, prefeitos, mas as decisões eram tomadas no plano federal, de sorte que, como aliás em praticamente tudo, quase tudo, as competências da União retiram muito, não é, as possibilidades de uma Assembleia Legislativa de um Estado importante como São Paulo, não é, aprovar leis que venham a ter uma influência fora do Estado ou fora do serviço público. Mas, deputado, a Assembleia aqui, o Parlamento, ela teve um papel importante. Como resistência. Né? Como resistência à ditadura. Isso, o senhor se lembra bem disso? Isso a partir de 74. Porque entre 64 e 70, o predomínio da Arena era absoluto. Foi na eleição de 74 que o velho MDB conseguiu uma expressiva vitória nos estados. Elegeu senadores, elegeu deputados federais, elegeu deputados estaduais, e viria a eleger governadores em 82, já com o nome de PMDB. Mas era digamos, um local de resistência, de denúncia. A Assembleia denunciava o tratamento dado ao menor carente, a Assembleia denunciava a questão da discriminação contra a mulher. Nós tínhamos aqui as comissões funcionando. Isso enquanto todo mundo se calava, né? É importante destacar. Não é? Até os próprios sindicatos se mantinham omissos, porque sujeitos a uma intervenção do Ministério do Trabalho, como frequentemente aconteceu. Não é? Eu, quando conquistei o meu lugar dentro da Assembleia, eu me senti muito fortalecido, tanto assim que, em 1980, na greve que durou 41 dias, eu fui submetido a uma tentativa de intimidação de um delegado do DOPS. Um delegado do DOPS disse que queria tomar o meu depoimento. E eu disse não. Eu, além de advogado dos sindicatos, eu sou deputado estadual. E, imediatamente, procurei o senador Montoro. Disse, senador, eu estou sendo ameaçado, como eu sou advogado lá em São Bernardo, eu estou sendo ameaçado por um delegado do DOPS. Eu só posso dizer que não foi o doutor Romeu Tuma, não foi ele, foi um dos seus adjuntos, não é? Que tentou me intimidar, eu resisti e, obviamente, não aconteceu nada. É claro que, especialmente na área sindical, eu me vi obrigado a tomar
atitudes, não é, difíceis, porque os próprios dirigentes sindicais, eles se sentiam atemorizados. O Lula sofreu 2 intervenções, em 79 e em 80. E em 80 ele não voltou. A intervenção no sindicato só foi retirada após o término do mandato do Lula. Então, sobre os dirigentes, pesava, primeiro, uma vigilância constante do DOPS, dos organismos federais. Nós sabíamos que os sindicatos e federações eram infiltrados. E muito monitorados. Muito acompanhados. Qualquer reunião, qualquer seminário, qualquer assembleia, sempre havia lá um agente do DOPS tomando nota. Né? Eu, quando conquistei o mandato de deputado, é claro que a minha posição se fortaleceu. Tanto assim que o único momento em que eu sofri uma leve ameaça foi nessa greve de 1980 por um delegado que, aliás, já faleceu. Agora, essa greve, já que o senhor comentou, essa greve marcou muito a carreira política do senhor, né? O senhor teve uma atuação muito grande nessa greve, que era uma novidade para as pessoas na época, né? Os trabalhadores reivindicarem seus direitos com essa força. Viviane, a situação do dirigente era muito difícil. 90% deles aceitavam passivamente a interferência do governo. 20%, né, oferecia uma certa resistência. Logo, o papel do advogado, ele assumia um relevo especial, porque ele estava nos tribunais, ele dava entrevista, né, ele redigia manifestos, redigia documentos, né? Eu me lembro, por exemplo... O senhor mesmo que datilografava, né? Normalmente eu. Em 74, nós tivemos o primeiro congresso, 74, entre 6 e 7 de setembro. Nós tivemos o primeiro congresso dos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo. O Ministério do Trabalho fez de tudo ao seu alcance para que esse congresso não se realizasse. Os dirigentes sindicais, na época, o presidente era o Paulo Vidal Neto, a quem eu rendo homenagens, porque era um homem corajoso. Fizemos esse seminário. Agora, quem falava às massas, além de um ou outro dirigente, eram os advogados. Era o pessoal do Diese daquela época, o Walter Barelli, a Anês, o César Concone. Éramos nós que fazíamos os congressos de trabalhadores, compreende? Fizemos vários para os trabalhadores químicos, para os metalúrgicos. Né? Havia até uma atividade maior em matéria de congresso naquela época em que era quase proibido. O advogado tinha um papel preponderante na tribuna do Tribunal Regional do Trabalho, na tribuna do Tribunal Superior do Trabalho. Né? Ele era a voz daquele trabalhador. Ele era a voz dos trabalhadores naquele momento. Difícil. Né? Eu me lembro, na greve de 78, o advogado da Fiesp fez uma carga pesadíssima contra a greve e os trabalhadores, chamando-os de subversivos. Eu falei em seguida e disse que não era um caso de subversão. Não é? Que eu não ia negar que existia uma greve, a greve era forte, era grande, paralisava todas as indústrias, não atendia às exigências da lei. Mas eu tinha comparecido ao tribunal para explicar o porquê da greve. E a razão da greve era o arroxo salarial de que eram vítimas aqueles trabalhadores. Agora, só eu poderia dizer como advogado da tribuna. Nem os jornais publicariam. E, curiosamente, no dia seguinte ao desse julgamento, em 78, o Jornal da Tarde publicou uma página magnífica. E dentro dessa página há um box do Marco Antônio, que ainda hoje é jornalista do Estadão. E ele descreve a sessão de julgamento com uma nitidez fotográfica. Reproduz até palavras que eu disse. O papel do advogado era muito importante. E isso resultou, no que me diz respeito, não é, numa vantagem
no plano eleitoral, porque, de certa forma, a minha campanha estava feita. Não é? A vida dentro de entidades sindicais, algumas de base territorial em todo o estado de São Paulo, fez com que eu me tornasse muito conhecido. Bagagem que trouxe o senhor para cá, então. Me trouxe para cá e depois me leva para a Secretaria do Trabalho e me leva ao Ministério do Trabalho e me leva ao Tribunal Superior do Trabalho, porque atrás de tudo isso permanece a minha história de 20 e tantos anos no movimento sindical. Deputado, eu vou chamar então um rápido intervalo, esse nosso primeiro, e aí no próximo bloco a gente já começa a contar como é que foi a atuação do senhor como secretário estadual do Trabalho, principalmente no campo, nas relações de trabalho do campo que até então quase não existiam também, né? Daqui a pouquinho, então, a gente volta com esse segundo bloco, com a presença do ex-deputado Almir Pazianotto. Até já!